Então, vamos lá. Período composto por coordenação. Até o final de nossas aulas, a gente estava estudando o período simples. Agora, vamos entrar no período composto, que é o período que interessa a vocês nas redações de vocês. Principalmente o próximo, período composto por subordinação, porque nas redações, nas dissertações, vocês usam muito o período composto por subordinação. Mas o período composto por coordenação é muito importante também, né? Por quê? Porque essas conjunções, né, que vocês têm que estudar essas conjunções, elas acrescentam uma ideia dentro do período que, se você usar uma conjunçãozinha dessa errada, você muda todo o sentido da sua oração e da sua redação. Você pode até se tornar contraditório, dependendo da conjunção que você usar. Se você usar uma conjunção no lugar errado. Por exemplo, não, deixa, lá na frente eu falo, que a gente chegar nas conjunções, eu falo disso aí, que algumas pessoas usam uma conjunção como uma coisa e ela é outra, tá? Então, veja, recebi 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Oração coordenada e oração subordinada. Qual a diferença entre as duas? A gente estudava período simples, agora estamos estudando período composto, certo? Estando estudando período composto, eu tenho dois tipos de orações: as orações coordenadas e as orações subordinadas. Por que elas têm nome diferente? Porque as orações coordenadas, elas são independentes entre si, ou seja, as orações coordenadas, se você separá-las em períodos simples, elas dão conta de transmitir a informação sozinho. Então, se eu quiser tirar essa vírgula aqui e colocar, por exemplo, recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala sem fundo, né? Aí eu quiser tirar essa vírgula daqui e separar os dois períodos. Aí eu tiro essa conjunção e deixo numa mala sem fundo, ponto, certo? Faço um ponto aqui, tiro a vírgula. Aí ponho a letra maiúscula, né? É dinheiro limpo. Veja, essa oração, ela funciona sem estar em contato com as outras, certo? É dinheiro limpo. Pronto, eu tenho uma oração coordenada. Por quê? Se eu separar as orações em períodos simples, elas funcionam sozinhas, elas são independentes. Já o período composto por subordinação, que é o próximo período composto que nós vamos estudar, essas orações, elas têm um comprometimento, né? Uma depende da outra, por isso subordinação. Eu tenho uma oração principal, certo? Que é completada, de alguma forma, pela oração subordinada. Então, aqui, te paguei nessa hora, é a oração principal, que não tem conjunção. E aqui, para evitar o engarrafamento, é a oração subordinada, que está indicando uma finalidade. Para que eu te paguei, né? Esta hora. Aliás, finalidade não. Ela está explicando, né? Apesar do para aqui, ela está explicando. Te paguei nessa hora, né? Porque queria evitar o engarrafamento, certo? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, um período composto por subordinação. A primeira oração é a oração principal. Desculpem a letra aí, porque esse negócio a gente escreve no mousepad, é triste. E essa aqui é a oração subordinada, que depois a gente vai estudar, que é o bicho-papão de muita gente, né? As orações coordenadas são simplesinhas, como vocês vão ver agora. A bateria pifou, sou da base governista, só
empurro o carro oficial, veja aí, né? Então, aqui eu tenho duas orações na segunda fala, sou da base governista, só empurro o carro oficial. Então, tenho duas orações que são chamadas orações coordenadas assindéticas. O que é isso, gente? O que é oração coordenada assindética? O que é oração coordenada sindética? Então, vamos lá. Lá nos primórdios da nossa história, as conjunções eram chamadas de síndeto. Esse é o nome. Olha, a letra é magnífica, tá? Síndeto. Mas o que é importante é que vocês já viram minha letra no quadro e sabem que ela é bonita. Pronto. No mousepad é esse horror aqui. Eu estou tentando comprar uma mesa digitalizadora, porque eu sou dessas, né? Tenho que me... Mas é caro, viu, gente? Então, estou tentando. Então, síndeto é a conjunção, certo? Na língua portuguesa, conjunção nada. Na língua portuguesa, esse prefixo aqui, senhores, é um prefixo de negação, não é isso? Esse A quer dizer não. O N ficou parecendo um H, mas tá tudo bem. Esse A quer dizer não, certo? Um pouco melhorzinho, olha aí. Minha letra é linda, rapaz. Esse A quer dizer não. Então, quando eu tenho duas orações independentes, como essas aqui, piu, piu, piu. Quando eu tenho duas orações independentes, como essas aqui, e não estão ligadas por conjunção, não tem conjunção, não conjunção assindética, certo? Com conjunção sindética. Então, aqui eu tenho tanto a primeira quanto a segunda oração sem conjunção. Ambas orações coordenadas assindéticas, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem, quem cala consente, né? Então vamos adiante. Então, olha só, classificação das coordenadas. Assindéticas, sem conjunção, ok? Sindética, olha aí, recebe o nome da conjunção. Ela tem conjunção e, de acordo com a classificação dessa conjunção, nós temos a classificação das coordenadas sindéticas. Isso vai acontecer, sabe, com quem também? Opa! Ah, meu Deus, cadê nós? Estamos aqui. Isso vai acontecer, sabe, com quem também? Com as orações subordinadas adverbiais. Se você souber a conjunção, você sabe, se souber a classificação da conjunção, você sabe a classificação da oração. Isso acontece aqui nas coordenadas e nas orações subordinadas adverbiais, né? Ai, mas é difícil. Não é difícil, não. É só saber ler e interpretar. Ok? Desculpa se eu chego para vocês no terceiro ano e digo que vocês precisam saber ler. Sou favorável à absolvição do senador Renan e não vejo motivos para esconder isso. Pronto, temos duas orações aqui, ó. Sou favorável à absolvição do senador Renan e não vejo motivos para esconder isso. Segunda oração. Professora, como é que a gente divide o período em orações? Pronto, lembra quando a gente falou lá se o período simples e composto, o que determina quantas orações tem no período é o número de verbos? Pronto, eu vou lá e circulo o número de verbos. Eu tenho um verbo iniciando essa oração e eu tenho um verbo
aqui, no meio dessa outra oração. Como é que eu sei onde é que começa, onde é que termina uma oração? Pronto. Olha só, as orações coordenadas e todas as outras, ou elas vão se unir por conjunção, ou elas vão ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, travessão. Então, veja aqui, eu tenho aqui, sou favorável à absolvição do senador Renan. Pronto. Como é que eu sei que essa aqui é a primeira oração? Porque todos os termos dessa oração estão ligados a este verbo aqui. Eles fazem parte da oração que compõe esse verbo aqui, sou. Então, veja, sou favorável, aí a gente já sabe, eu, né? Sujeito oculto, favorável, predicativo do sujeito, favorável a quê? Olha aí, nós recorrendo todo aquele conteúdo que nós já estudamos. Favorável a quê? A absolvição. Olha só, esse favorável está ligado, a absolvição está ligado ao favorável, certo? Portanto, um complemento nominal. E isso aqui, a absolvição de quem? Do senador Renan, que vai ser absolvido, né? Então, veja, também é outro complemento nominal. Ok? Ligado à absolvição. Então, essa é a primeira oração, que fica toda antes da conjunção da segunda oração. Então, o que termina uma oração? Ou a vírgula, ou a conjunção, certo? Ou uma vírgula aqui, depois de Renan, ou uma conjunção, ou ainda um ponto e vírgula, certo? A única coisa que não que termina período e não oração são as 3 pontuações lá, ponto final, ponto 3 não, 4. Ponto final, ponto de exclamação. Não, são 3, e reticências. Ponto de 4. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Esses terminam o período. O resto das pontuações pode separar as orações ou os termos de uma mesma oração, certo? Então, nesse caso aqui, primeira oração é coordenada sindética, segunda oração é coordenada sindética aditiva. Olha, temos aqui uma tirinha do Snoopy. Será que ele está frequentando este curso como ouvinte ou como aluno regular? Olha aí. Então, nós temos aqui ó, as conjunções aparecendo. Lá na primeira, nós tínhamos o E, né? Volta um pouquinho. Aqui. O E é uma conjunção aditiva. Então, quais são as conjunções aditivas? E, nem. Opa. Nem. Olha que lindo. Não só, mas também, né? Que ficam juntos. Não só, mas também. Eu não vou escrever o não só, não, tá, gente? É muita coisa para mim. Não só, mas também, certo? Então, essas conjunções, aí teria aqui, ó, não só sou favorável à absolvição do Renan, do senador Renan, como também não vejo motivos para negar, né, por exemplo. Então, como também, ou sou favorável à absolvição do senador Renan, nem vejo motivos para, porque nem é a junção disso aqui, tá, gente? Então, é outra coisa importante. Quando você for usar o nem, você não usa o e, tá bom? A gente vê por aí as pessoas e nem. E nem não existe, só o Enem que existe, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Esse nem aqui é uma contração do não com o e, ok? Vivendo e aprendendo, vocês estão vendo aí? Vocês já sabiam disso? Pronto, olha aí. Tem gente que já sabia, tem gente que não sabia. Então já fiquem sabendo, né? Quando você usar o nem, não use o e junto, porque o único enem que existe
É o Exame Nacional do Ensino Médio. Ai, ótimo, olha, a vizinhança está ótima. Vocês estão ouvindo barulho externo? Tá ótimo agora. Vamos lá, então. Ah, ele é um aluno ouvinte ou é um aluno regular? Então, aqui, ou é uma alternativa. O que que... Se a oração coordenada aditiva é adição, né, ideia de adição, eu estou falando duas ações, certo? Duas ações em sequência, né? A alternativa, que ideia ela dá? Uma escolha ou alternância, né? Então, ou assobia ou chupa cana. Não tem como chupar e assobiar ao mesmo tempo. Cana, né? A gente está falando. Não tem como chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Então, a alternativa, como o próprio nome diz, né, minha gente? O próprio nome está dizendo, alternativa. Quando a gente põe lá na prova, escolha a alternativa correta, ou seja, é uma escolha ou uma alternância. No caso aqui, nós temos uma escolha. Ou ele é um aluno ouvinte, ou é um aluno regular. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira oração, ele é um aluno ouvinte, como não tem conjunção, assindética. A segunda oração, como tem conjunção, oração coordenada sindética. O nome da conjunção é o nome da oração. Conjunção alternativa, coordenada alternativa, ok? Quais são as conjunções alternativas, professora? Ou, ora, quer, já, né? Ora fala, ora cala. Ok? Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Aí nós temos, ó, várias orações. São 3 orações. Primeira oração, Dentinho, eu tentei. Oração coordenada assindética, sem conjunção. Segunda oração, e tentei com você. Olha a conjunção E aqui. Aditiva, certo? Oração coordenada aditiva é a segunda oração que está de mas simplesmente não consigo. Olha mais, uma nova conjunção. Pronto, aqui a gente chega onde eu quero, ok? Então, a primeira oração sem conjunção, coordenada assindética. A segunda oração com conjunção, coordenada sindética, e o nome da conjunção, que é aditiva. E a terceira oração, oração coordenada sindética, e o nome da conjunção, que é adversativa. A adversativa vem de adversário, o seu contrário, o seu oposto, a sua oposição, certo? Então, as conjunções adversativas, portanto, iniciam ideias contrárias ao que foi dito anteriormente. Eu gosto de você, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, mas não vou te ajudar. Falei todas as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Certo? Fora o E também, que para complicar a cabeça de vocês, o E, que é uma conjunção originalmente aditiva, de vez em quando é usada como adversativa. Eu poderia dizer, eu gosto de você e não vou te ajudar. Nesse caso, esse E inicia uma ideia contrária, certo? É uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Eu gosto de você. O natural de quem gosta da pessoa é tentar ajudar a pessoa, certo? Então, nesse caso, o E está sendo usado como conjunção adversativa. Então, prestem atenção. Atenção na ideia. A gente vai ver isso muito lá nas subordinadas, né, adverbiais. Porque aquela conjunção pode dar uma outra ideia também. Então, preste atenção na ideia, não vai decorando assim.
Ah, é e aditiva. Não, às vezes o e é usado como adversativa. Mas aqui eu queria chegar num ponto. O no entanto, senhores, você já sabe que isso aqui é um o, eu não vou, né, ficar me explicando aqui, que é o problema aqui do mousepad, que eu não sei escrever com o dedo. Né? Ainda sai lindo escrevendo com o dedo. No entanto. O no entanto, por parecer com portanto, tem um pessoal que usa o no entanto como conclusiva, sabe? Usa como conclusiva. Já ouvi algumas pessoas falando assim. No entanto, que eu fui lá ontem para resolver isso. No entanto, não é portanto, gente, não é um sinônimo de portanto. No entanto, é uma conjunção adversativa, ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Então, todas as vezes que você usar no entanto, você não está concluindo nada. Você está dizendo que o que você vai falar depois é oposto ao que você já disse antes. Ok? Então, as conjunções adversativas, por isso que é importante vocês saberem a ideia que traz a conjunção ali no seu texto. Dados os fatos, é melhor do que usar uma conjunção, né? Então, veja, você tem que prestar atenção na ideia da conjunção, porque tudo que vem depois dessa conjunção tem a ver com a ideia que ela está introduzindo. Tá? Então, prestem bastante atenção na escolha das conjunções na elaboração do seu texto. Outra coisa muito importante, que é bom até o Arthur ter tocado nisso, não exagerem no uso das conjunções. Tem gente que quer iniciar cada período do parágrafo com uma conjunção. Não precisa, tá, gente? Não precisa disso. E também não precisa iniciar o parágrafo com uma conjunção. Pode usar essas expressões, como o Arthur colocou aí, dados os fatos, né, em consequência. Então, várias coisas a gente pode usar no lugar da conjunção. Tem gente que exagera e quer botar um monte de conjunção no texto, para cada período iniciar com uma conjunção, o texto fica cansativo, ok? A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Não vê os lucros dos bancos? Então, as pessoas estão ganhando mais, ora essa. Pô, não entendi o raciocínio. Bora. A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Olha o porquê aqui. Porque é uma conjunção explicativa. Porque que, né? Que e pois. Ai, ficar lindo isso aqui, mas tá tudo bem. Porque que e pois são conjunções explicativas. A primeira oração não tem conjunção. Coordenada. A segunda oração é iniciada pela conjunção, porque coda-se explicativa. As conjunções explicativas dão a causa. Esse slide está lá no Classroom. Eu posso mandar no grupo também, se vocês acharem mais fácil para o pessoal que não está vendo, não tem internet para essas coisas. Eu vou mandar no grupo lá que a Carla criou para os alunos sem internet. As atividades já estão todas no Classroom de vocês desde ontem à noite, porque eu sou essa pessoa competente, não é mesmo? Antes, eu já jogo lá o conteúdo, para vocês se lascarem mesmo, não tem importância não, vamos estudar. Penso, logo existo, senhores. Penso, logo desisto, né? Bora. Bora lá, queridos. Logo, portanto, por isso. Então,
né? Temos aqui um pensamento do grande filósofo René Descartes, certo? A primeira oração, penso, é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, logo, desisto, oração coordenada sindética conclusiva, não é logo existo, né? E não desisto. A gente é que, por pensar, a gente desiste. Quem pensa nesse país já desistiu já de pensar. Olha aí, que não tem nada lógico aqui nesse país. Então, logo, portanto, por isso, são conjunções conclusivas. Por conseguinte, certo? Conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas vão dar uma consequência do que foi dito na primeira oração. Penso, logo, existo. Se eu quisesse escrever ao contrário, existo porque penso. Então, causa aí consequência, dependendo da ordem que você quiser usar no seu período, na sua oração, eu vou ter um tipo de conjunção. Se você coloca o existo primeiro, existo porque penso, ok? Então, existir é uma consequência de pensar. Se eu ponho o existo primeiro, eu tenho que colocar uma conjunção explicativa para ligar ao penso, porque aí eu dou a causa, né? Quando eu coloco o penso na frente, eu uso uma conjunção conclusiva, porque eu dou uma consequência de pensar, que é existir. Então, você saiba que, se você não está pensando nem existindo, você está de acordo com o nosso querido Descartes, né? Que é Descartes, tá, gente? Descartes. É porque é francês. No francês a gente não fala os S's. René Descartes. Ah, eu acho linda essa língua. Vou aprender um dia e a gente vai falar em francês. Eu chamava Descartes. É Descartes. René Descartes. Vivendo e aprendendo. Não é Descartes, não. É Descartes. Agora é sua vez. Então, nós vimos, vamos lá, voltando, são 5 tipos de ações coordenadas sindéticas, ok? Aditiva, ideia de adição, e, nem, não só, mas também, são as conjunções. Isso está lá no class de vocês também. Como eu sou essa professora eficiente, eu botei não só esses slides, como também, olha aí, aditiva, não só esses slides, como também, mas também as imagens com o quadro das conjunções, com o quadro da classificação das coordenadas, ok? Eu sou essa pessoa eficiente, se acostumem com isso. Alguns não gostam, outros gostam, outros amam, e outros idolatram isso, tá tudo bem. Alguns odeiam também. Oração coordenada sindética alternativa, ideia de alternância ou escolha, ou, ora, quer, já, né? Quer você queira ou não, eu sou a melhor professora de português que você já conheceu. A autoestima hoje está lá em cima. Depois de eu me maquiar, senhores, de eu me montar, a coisa fica complicada. Oração coordenada sindética adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Ok? Sim, eu sou demais, eu sou demais. O papai disse que se eu tivesse nascido homem, eu seria gay, mas eu acho que eu seria drag se eu tivesse nascido homem. Eu ia ser daquelas, de me montar e causar. Ia ser. Porque eu acho lindo aqueles cílios enormes, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele poder, aquele salto imenso. Eu acho lindo aquilo. Então,
Adversativa, vamos lá. Eu estou viajando já na maionese. Vamos. É o café, minha gente. Peraí, deixa eu beber água. Oração coordenada sintética adversativa. Conjunções mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Certo? Oração coordenada sintética explicativa. Causa adversativa, contrariedade, né? Ideias opostas. Explicativa, causa. Porque, pois, que, certo? O pois, é importante falar do pois, porque o pois pode ser explicativa ou conclusiva, certo? Olha que maravilha, gente. Eu amo esse negócio aqui. Pois. Quando é que o pois é explicativo? Quando ele equivale a porquê. Você substitui por porquê e ele vem antes do verbo da segunda oração. Certo? Ele vem antes. Quando o pois vier depois do verbo, por exemplo, se eu não tivesse esse logo aqui e o Descartes quisesse usar, por exemplo, penso, existo, e botasse o pois bem aqui, ó. Existo, pois. Isso aqui, esse pois aqui, depois do verbo da segunda oração, tem o mesmo sentido de logo, tá? Então, o pois tem isso. Então, explicativa, porque, que, pois, antes do verbo da segunda oração, ok? São explicativas. E a conclusiva, logo, portanto, por isso, né, por conseguinte, e pois, depois do verbo da segunda oração, como a gente viu aqui, ok? Se no lugar de logo eu lhe quisesse usar o pois, seria assim, penso, existo, pois. Só que a frase não teria o mesmo impacto, né, senhores? Que essa frase do Descartes na nossa vida. Penso, logo, existo, ok? E aí, agora, a vez de vocês. Eu quero ouvi-los, ok? Me digam, qual a classificação dessas orações aqui, ó? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Olha aí, eu amo a Mafalda. Vocês prestaram atenção na tirinha aí? Do que vocês estão brincando de governo? Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Olha aí, gente. Também queria brincar de governo. Acho que vou me candidatar. Então vamos lá. Não se preocupe, é uma oração. O quê, minha gente? Não se preocupe, não vamos fazer nada. Temos conjunção aqui? Sim ou não? Cadê esse povo? São 62 pessoas mudas brincando de governo. Tem conjunção? Estou esperando. Não, senhores, o se não é conjunção aqui, não. O se é um pronome aqui. Pronome reflexivo. Professora, eu não perguntei na hora, sabe? Que eu perguntei aqui do meu pai para dialogar sobre isso com ele. Mas, tipo, aquele negócio do penso, pois, existo, não. É porque eu penso logo existe aquele negócio de causa e efeito, né?
Aí quando a Aham. gente fala, tipo, penso, pois existo. Não. O pois não vai ficar aqui no lugar do logo, ele vai ficar depois do existo. Penso, existo, pois. Quando o pois é usado depois do verbo, da segunda oração, aí ele é conclusiva. Se eu colocar ele aqui, eu mudo o sentido da oração. Meu Deus, ok. Entendeu? Ok, eu prefiro usar, eu vou usar o logo na dúvida. Na É, dúvida, me o logo. logo, essa formação do pois lá no final, uma formação mais arcaica. A gente hoje quase não vê esse pois sendo usado como conclusiva. Mas como vocês leem texto de diversas épocas, pode ser que um dia na vida você pegue esse pois lá, você vai estranhar esse pois lá atrás, né? Entendi. Entendeu? Ok, obrigada. Por nada. Opa! Então, aqui, olha, gente, nós não temos nenhuma conjunção. Ó. Tem um advérbio de negação, um pronome reflexivo, né? Que ela está falando para a mãe dela não se preocupar. Temos o quê? Um verbo. Essa é a primeira oração. A vírgula aqui terminando a primeira oração, né? Na segunda oração, nós temos novamente um advérbio de negação, uma locução verbal, né? No lugar de faremos, né? Vamos fazer. Absolutamente, que é um advérbio, né? E nada, que é um pronome indefinido. Certo? Então não temos conjunção, temos duas orações coordenadas assindéticas. Certo? São duas orações coordenadas. Sem conjunção, a assindética, aquilo que a gente conversou lá no início. A negação, né? Sem síndeto, sem conjunção. Ok? Aqui, olha, já temos aqui 4 orações, ó. Eu pensei em subir no palco, primeira oração. Não temos conjunção, não é mesmo? Nessa primeira oração. Dar uma sapateada, também, segunda oração, não tem conjunção. Então, esta e esta são coordenadas o quê? São coordenadas o quê? Ah, sindéticas, muito bem. Essa aqui, ó, blá, blá, blá. E improvisar algo, conjunção e. Cadê meu cursor? Conjunção e, né? Que vocês estão falando aí, a Laila tá ligada. Conjunção e, né? Então, essa terceira oração aqui é coordenada, a conjunção e é aditiva, não é isso? Então, oração coordenada sindética, opa, aditiva, certo? Oração coordenada sindética aditiva. E a última aqui, ó, ou, muito bem, Laila, terceira oração, oração coordenada sindética, o quê? Alternativa, muito bem, eu gosto é assim. Isso mesmo, a alternativa, certo? Ó, está tudo sob controle, Haroldo. Essa peça vai ser moleza. Você já decorou toda a sua fala? Não, eu pensei em subir no palco, dar uma sapateada e improvisar algo. Algo sobre fibras digestivas? Isto ou fazer minha cebola através de mímicas? Tá muito preparado, viu? O Calvin. Preparadíssimo. Olha aí, vamos lá, mais uma. Você vai se abrir com a mamãe. Olha, gente, que mãe essa daqui, né? Você vai se abrir com a mamãe, não tem conjunção, né? Olha o se aqui de novo. Cadê o cursor, gente, que sumiu? Ah, tá aqui. O C aqui de novo como
pronome reflexivo, abrir a si mesmo, né? Ou seja, você vai se abrir para a mamãe ou quer que eu lhe descosture todinho? Ai, que mãe, gente. Você vai falar, eu vou ter que te, né, pegar na porrada para você falar. Gente, não é assim, tá? Quando vocês forem pais, por favor, violência gera violência, certo? E traumas na criança. Não sejam pais violentos, ok? Nós já passamos dessa fase, a humanidade já passou dessa fase, tá? Vamos fazer aqui uma dissecação do urso de pelúcia. Ok? Você vai se abrir para a mamãe, oração coordenada sindética, ou quer... Aí essa que ficou entre parênteses aqui, eu vou explicar por que está entre parênteses. Ou quer isso, porque essa oração aqui seria, ou quer que eu lhe descosture todinho, né? Que está aqui, né? No quadrinho. Ou quer que eu lhe descosture todinho. Essa oração aqui é uma oração subordinada, que a gente ainda vai estudar, né? Que ela funciona como objeto direto. Vocês se lembram do objeto direto? Olha aí, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Por isso que eu botei entre parênteses ela aqui, tá? Então, ela está entre parênteses aqui porque ela é uma oração subordinada. Este ou quer é uma oração coordenada, sindética, alternativa. E oração principal dessa oração aqui. Então, nós temos aqui o que a gente chama de período misto. Vocês usam muito isso nas redações de vocês, mesmo sem saber, que é quando você usa os dois tipos de orações no mesmo período. Você usa a oração coordenada e a oração subordinada no mesmo período. Então, essa formação aqui do último quadrinho é um período misto. Já? Já está na hora? Não são dois tempos meus? Vai até que hora meu tempo? Então, peraí, vamos encerrar a nossa aula. Então, tá bom, gente. Peço desculpa, professora Adriana, por mim, tá? Eu tive um atraso. Eu pensei que a gente tinha até 10h15. Pensei que era isso, tá? Mas então, tá tudo certo. Um beijinho para vocês. Na próxima aula a gente continua. Vamos ter quase todas as aulas ao vivo agora, tá bom? Um beijinho. Podem ir para a aula da Adriana, ok?